eu vou falar um pouquinho sobre a palestrante. Deixa eu me achar aqui. Então, o tema da live é quando mente, corpo e espírito se alinham, o caminho para uma vida mais saudável. A palestrante de hoje que temos a honra de receber é a Vaneide von Almen. Acho que é assim que fala, não sei. Ela é psicanalista, especialista em destraves mentais, é naturopata, hipnoterapeuta, contoterapeuta e Ava, você quer que a gente interage durante a sua fala ou depois, no final? Você não falou de casamento, você só me deu essas coisas aqui. Não falou de casamento, de filhos, missão, essas coisas, de onde que você veio, de onde você é. Você não falou essas coisas, mas depois você pode falar também, tá bom? O tempo é seu. Obrigada. Certo. Obrigada a você também, obrigada a todos vocês que estão aqui. Gratidão pelo convite, pela oportunidade também de contribuir com vocês, mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho, do que eu faço, e é uma alegria muito grande poder trazer isso de uma forma espiritual também, que é o que eu tenho descoberto nas últimas semanas, e o Senhor tem me preparado para esse caminho. É, eu sou casada, sem filhos, quer dizer, tenho os filhos emprestados, né? Os filhos do meu marido. Ele tem 4 filhos, mas já estão todos adultos. Fizemos 18 anos de casados na terça-feira, então já temos bastante tempo juntos. E hoje estamos fazendo 17 anos de selados, porque quando eu casei com ele, ele era divorciado, então tinha que esperar um ano para poder se selar no templo. Por isso que a gente, dia 21 é o dia do nosso aniversário de selamento. Então, hoje a gente faz 17 anos de selados e 18 de casados, fizemos no dia 17. A gente tentou, né, casar no templo também no mesmo dia, mas não deu por causa da data. Então, é, eu morei na Suíça durante 15 anos e retornei para o Brasil desde dezembro de 2022. Eu estou aqui novamente. Minha graduação é em administração de empresas, mas quando eu cheguei lá, algumas coisas aconteceram comigo que me trouxe ao lugar onde eu estou hoje. Por isso que eu sempre digo que o Senhor prepara o caminho e a gente precisa confiar. Independentemente do que a gente possa experienciar, a gente precisa confiar que o Senhor está preparando algum caminho. Eu sempre lembro de Nefe, né? Primeiro Nef 3:7 que diz: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que Ele prepara o caminho, né? Para que todas as suas ordens sejam cumpridas. E, na verdade, na época que eu tive muitos problemas de saúde, eu já tinha essa sensibilidade de entender que o Senhor queria me mostrar alguma coisa. Eu nunca perguntei por quê. Por que que eu estava doente? Mas eu sempre perguntei ao Senhor o que é que Ele queria me ensinar e qual o caminho que eu tinha que ir para buscar o restabelecimento da minha saúde. E foi aí que eu comecei a, eu digo assim, desviar o caminho, porque na realidade, a minha primeira formação é magistério, então já dá para ver que eu não sou tão novinha assim, não é? Magistério que nem existe mais, e aí depois eu fiz teatro, depois eu me graduei em administração de empresas, e fui para a área de saúde, que eu nunca imaginava. Eu comecei com aromaterapia e fiz barra de axis e fui estudando outras técnicas para trabalhar com o ser humano, para entender as necessidades de cada pessoa e também cuidar de mim mesma. E foi dentro desse processo de recuperação da minha saúde que eu encontrei a naturopatia. Então, eu decidi estudar, lá mesmo na Suíça, fiz uma formação como consultora holística de saúde, e depois eu fui fazer, eu já usava os óleos essenciais de forma amadora, então eu me formei também como aromaterapeuta clínica, e desde então eu não paro mais de estudar. Eu sou viciada em estudar, e aí fui para psicanálise, hipnoterapia, psicoterapia breve, contoterapia, psicoterapia intercultural, e aí não para mais.
programação neurolinguística, enfim. Hoje eu atendo mais mulheres, eu atendo também homens, mas grande público, as mulheres me procuram mais para que as pessoas recuperem a saúde, tanto fisiológica como o bem-estar emocional. E eu tenho alinhado também isso com a espiritualidade, porque nós não somos somente carne e osso, nós somos seres integrados, somos constituídos e construídos por um sistema. E quando alguma coisa está em desequilíbrio, a vida toda ela sente, ela também entra em desequilíbrio. E eu tenho uma frase, que é uma frase minha mesmo, que eu tenho falado muito ultimamente, depois que eu comecei a entender isso, inclusive eu criei um método que eu vou colocar no mundo este mês, que é o método alinhar. E o que eu sempre falo, quando a gente se alinha, a vida responde. Quando a gente alinha todas as áreas de nossa vida, a vida flui com facilidade. Principalmente nós que somos santos dos últimos dias, a gente precisa ter esse entendimento de que, e tem na Escritura, a gente já leu e sabe que o homem nasceu para que ele tenha vida e tenha alegria, né? Nós estamos aqui para que a gente tenha alegria e não para que tenha tristeza, não para que fique doente, não para que seja miserável ou escasso. Mas eu, como um profissional da mente humana, também sei que, às vezes, a escassez faz parte da vida da pessoa por conta de várias questões emocionais que essa pessoa experienciou dentro do processo da sua formação como ser humano. Mas a boa notícia é que existe um caminho para desfazer essas crenças que as pessoas acreditam. E estudando as escrituras, entendendo as escrituras não apenas com a lente da espiritualidade, mas também da psicanálise, o que eu mais vejo na escritura é isso, que estamos aqui para ser prósperos, abundantes, para ser felizes. E, se eu não me engano, é 3 João 1:2. Espera aí, deixa eu lembrar aqui direito, que agora bagunçou as ideias aqui na minha cabeça. Que diz o seguinte, acho que é 1 João 1:2, que diz o seguinte: Amados, é, desejo que vá bem, que prospere em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Falei a escritura correta, gente? Acho que é essa mesmo, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. O que muitas pessoas ainda não entenderam é que existe uma ordem aí nessa escritura. Existe uma ordem. Primeiro a alma vai bem, depois as outras coisas vão bem. Mas, por estarmos aqui vivendo uma experiência humana, às vezes as pessoas estão tão ocupadas com as coisas daqui da terra que esquece que primeiro a alma tem que estar bem, que primeiro o emocional precisa estar bem, para depois as outras coisas estarem bem. Isso também faz parte de um alinhamento. Quando a alma não está bem, quando o emocional não está bem, a gente vai refletir esse desequilíbrio aqui fora. E isso a psicanálise explica. E isso é, a gente entende e a gente ouve muito quando criança que os opostos se atraem. Mas é uma grande mentira acreditar que os opostos se atraem, porque a nossa mente sempre vai buscar uma referência. Qual é a referência que eu tenho de relacionamento? Qual é a referência que eu tenho de prosperidade? Qual é a referência que eu tenho de religião? Então, a nossa mente sempre vai buscar uma referência. E por isso que algumas pessoas vivem situações repetidas, só muda de endereço, de lugar, de época, mas sempre está reprisando o mesmo contexto na vida, porque a nossa mente sempre vai buscar uma referência. Então, tem gente que acha que está emocionalmente fraco, fraca, mas na verdade, essa pessoa está também
biologicamente sobrecarregada, mentalmente condicionada e espiritualmente desconectada. Por isso que precisa haver um alinhamento, uma integração. Se você está biologicamente ou fisiologicamente sobrecarregada, consequentemente, o seu emocional também vai estar impactado. Você vai estar com sua mente condicionada, que a gente costuma falar, as pessoas já estão vivendo aqui no automático. E quando a gente vive no automático, a gente se desconecta de Deus. Então, primeiro a gente precisa procurar o centro, alinhar o eixo. E quando essas três dimensões conversam, a vida, ela, ela ganha um silêncio, ela deixa de existir o ruído interno. E quando a gente ganha o silêncio, a gente ganha paz, a gente ganha entendimento, a gente escuta a Deus. Aí as pessoas costumam dizer: eu nem me incomodo mais com isso. Uma besteirinha que antigamente tirava a pessoa do sério, irritava demais. E agora pode cair, como as pessoas falam, pode cair o mundo na cabeça dela e ela não está nem aí. Por quê? Está em paz. Está em paz. E a gente precisa conseguir construir isso, ou reconstruir, porque o mundo está muito acelerado, as demandas são grandes, as expectativas também. E às vezes a gente vive somente para atender as expectativas dos outros. E quando a gente vive somente para atender as expectativas dos outros, a gente termina se desrespeitando e indo mais do que os nossos limites. A gente precisa respeitar os nossos limites. Não é sobre o que o outro espera de mim, mas é que até quando eu posso ir sem me machucar. Não é sobre fazer o que o outro espera, é sobre até quanto isso vai me deixar desconfortável ou vai me tirar do meu eixo. Até quando, ou quanto isso vai me machucar, quanto isso vai custar para mim. Hoje o Brasil, o país está adoecido mentalmente. Depois que passou a pandemia da Covid, temos uma pandemia de doença mental. As pessoas estão exaustas mentalmente, estão com a sua vida destruídas por conta do desequilíbrio emocional. E existem vários fatores. O fato é que hoje a gente precisa olhar para a nossa condição emocional de uma forma diferente do que era olhada antes. E a gente ainda está nesse trabalho de quebrar esse tabu. Que as pessoas falam que o coração está doente, que o rim não funciona, que a bexiga também está em desequilíbrio, que está constipado, mas tem vergonha de falar que está exausto emocionalmente, está com um processo depressivo, porque isso é preconceito. Quando se fala, procura um psiquiatra, não sou doido, não sou maluco, mas pode procurar um cardiologista? Ah, tá tudo bem? E por que não pode procurar um psiquiatra? Então, é educar as pessoas a falar das necessidades delas, pedir ajuda também para a saúde mental, também. Então, a gente precisa reconhecer que nós somos de carne e osso e não de ferro, como algumas pessoas vivem como. E Freud tem uma frase que ele diz exatamente isso. Nós somos feitos de carne e osso, mas queremos viver como se fôssemos de ferro. E quando a gente tenta viver de uma forma que difere a nossa estrutura,
isso certamente vai trazer consequências, porque não somos de ferro, somos feitos de carne e osso. E aqui eu preparei também, eu separei algumas escrituras para falar com vocês, para trazer aqui para vocês, em Tessalonicenses 5:23. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. Tem escrito o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso sincero espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que eles sejam conservados íntegros. Como é que a gente está conservando o nosso corpo de forma íntegra? Quando ele fala aqui de forma íntegra, a gente tem que considerar não apenas o espírito, porque a gente sabe que o nosso corpo físico é a casa do nosso espírito, é o nosso templo. E é exatamente por termos esse corpo que podemos atuar aqui na vida terrena, como humanos, ou não teríamos essa possibilidade. Mas ele fala aqui de integridade, conservar íntegros. E o que é que eu tenho feito para que o meu corpo seja conservado de forma íntegra? Aí que vem a abordagem integrativa, né? Não somos partes isoladas, não somos só braço, só perna. Eu não tenho que cuidar somente do meu coração. Eu não tenho que cuidar somente das minhas emoções. Eu tenho que cuidar de mim como um todo, de forma integrada. Somos formadas por sistemas. E quando a gente fala, por exemplo, do sistema digestório, não é só o estômago, não é só o intestino. Existe um conjunto de órgãos que formam esse sistema. O sistema digestório começa na boca e termina no ânus, mas nesse caminho aí existem vários órgãos: o esôfago, o estômago, os intestinos, o fígado, e lá vai vários outros órgãos, glândulas. Então, a gente precisa se considerar assim também. Eu estou aqui, vocês estão vendo um corpo físico, que é a casa do meu espírito. E como um corpo, eu ganhei também vários sistemas para que esse corpo permaneça saudável, ou pelo menos operável. Porque tem pessoas que estão doentes, tá? Às vezes funcionando ainda, mas de forma muito debilitada. E o que que a gente pode fazer para integrar todas essas áreas? A gente precisa olhar mais para tudo. E nas escrituras, em vários momentos das escrituras, a gente vê falando sobre alimentação, a gente lê sobre cuidar do espírito, a gente lê sobre descanso, várias passagens das escrituras. O que é que eu tenho feito para descansar o meu corpo? O que é que eu tenho feito para descansar a minha mente? O que é que eu tenho feito para me alimentar melhor? E aí a gente pensa assim, às vezes a gente mesmo se coloca em um caos interno e esse caos interno vai refletir a nossa vida cá fora. Eu lembro de uma vez ter escutado, ter assistido eu não lembro o nome da pessoa, o nome do, do Helder que discursou, que ele citou um caso, talvez vocês lembrem, de um rapaz que foi pedir um conselho. E ele simplesmente disse: vá para o seu quarto e arrume o seu quarto. Eu não lembro exatamente a história. Porque se a nossa vida cá fora está desorganizada, uma bagunça,
isso só está refletindo o que está dentro, aqui e aqui. Então, se a gente está com a casa desorganizada, a gente também não vai conseguir se organizar mentalmente. Se a gente está com muito barulho na mente, a gente às vezes não consegue resolver coisas simples, porque a gente não tem, perde a nossa capacidade de interpretar, de entender e até de ouvir a voz do Senhor. Então, algumas pessoas vêm tentando usar algumas ferramentas para melhorar a condição de saúde, mas isoladamente. Ah, eu preciso beber mais água. Ok, beba mais água. Mas é sedentário? Não dorme bem? Come açúcar em excesso? Come muita gordura? A cabeça é um turbilhão? Não para? Não se autorrespeita? Como é que está a sua conexão com Deus? Então, não é só fazer uma coisa, a gente tem que integrar tudo. E é lógico, ninguém é perfeito. Estamos aqui no processo de evolução, mas a gente precisa escolher se dar o melhor, fazer o melhor para nós, né? Tem uma frase de Jung diz o seguinte: ele fala que enquanto o inconsciente não se tornar consciente, o inconsciente dirigirá o nosso destino. Vocês entenderam essa frase? Entenderam? Clau levantou a mão. Clau, quer falar alguma coisa, Clau? Oi, Eva, boa noite. Não, é porque quando você estava falando, eu só lembrei de uma coisa. Na igreja a gente aprende sobre palavra de sabedoria Isso. e as pessoas pensam muito que a palavra de sabedoria é apenas não fazer uso de coisas ruins. Uhum. Mas não é só isso. A palavra de sabedoria também é fazer uso de coisas boas, né? E- E se a gente não só não fuma, não bebe, não se droga, achando que está cumprindo com o mandamento, e a gente está lá se enchendo de açúcar, fazendo uso de coisas que faz mal para o pâncreas e sei lá o quê, a gente está quebrando a palavra de sabedoria do mesmo jeito. Exatamente. Só Exatamente. isso. Obrigada, Clau, pela sua contribuição. E assim, às vezes, até as coisas boas podem se tornarem ruins quando não existe um equilíbrio. Porque até o segundo copo de água, se eu beber depois que eu já matei a minha sede, já se torna veneno. Até a água mata. Tudo em excesso é prejudicial. Então, a gente precisa de sabedoria para encontrar esse equilíbrio. E não é porque no livro de Mórmon tem dizendo somente bebidas fortes que eu posso começar a beber Red Bull todos os dias, porque não tem álcool, não é? Não é porque não tem dizendo lá assim claramente açúcar que eu não tenho que dosar, que eu não tenho que olhar, que eu não tenho que retirar. Não é porque não tem dizendo lá gordura saturada que eu não tenho que olhar. Como é que está a minha alimentação? Quanto de gordura saturada eu tenho comido? Então a gente tem que ter sabedoria. A palavra já está lá bem grande, é sabedoria, a palavra de sabedoria. Vamos ter sabedoria para fazer escolhas melhores. Diga, Su. Oi, minha flor, na realidade é uma pergunta da Júlia, que tá, que ele tá lá no chat. Ela pediu para você repetir qual foi a frase, a pergunta que você fez sobre Jung. Ah, Jung. Ah, ok. Jung falou o seguinte: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá a nossa vida. Ou seja, se tornará o nosso destino. Ou seja, para ficar mais claro, quem não conhece os conteúdos do seu inconsciente passará uma vida achando que tudo que acontece é destino, entende? Mas não é. É porque, como eu disse no início, a gente vai buscar sempre uma referência. Já ouviu alguém dizer assim: ah, fulano é dedo podre?
que eu acho um termo muito pejorativo, só quer dizer que aquela pessoa só tem relacionamento abusivo. Todo mundo que se relaciona sempre tem um problema. Só muda de personagem, de pessoa. Ou é agressivo, ou tem um vício, ou usa droga, ou trai, mas sempre tem um relacionamento abusivo. Claro que isso não é consciente, mas enquanto a pessoa não olhar, porque ela está sempre repetindo esse padrão, ela vai viver a vida dela toda assim. Aí ela vai dizer assim: ah, não tive sorte no amor. Não é sobre sorte, é sobre olhar para dentro de si. E aí a psicanálise fala isso, que a gente precisa tomar consciência, a gente precisa mergulhar em nosso inconsciente, porque os padrões emocionais não resolvidos, eles viram ciclos em nossa vida, sempre acontecendo, sempre renovando. Muda só o cenário, muda só o personagem, mas a dor vai se repetindo, vai se acumulando. Chega um momento que a pessoa começa a acreditar que Deus não ama, começa a colocar a culpa em Deus. Não é sobre Deus, é sobre a gente. Acho que alguém colocou alguma pergunta aqui. Viver ciclos. Uhum, pois é. Então, aqui a neurociência, inclusive, explica, né? O corpo da gente aprende a viver o que a gente já está acostumado, o que a gente foi ensinado. Porque a gente vai criando caminhos neurais no percurso da nossa vida. E esses caminhos neurais vão sendo alimentados e fortalecidos. Então, tudo que a gente fizer a partir dali vai ser para reforçar o que foi criado. Eu sempre gosto de utilizar a analogia de um campo de futebol. Imagine um campo de futebol com um gramado lindo, verdinho. Aí você caminha nesse campo, mas você caminha todos os dias em direções diferentes. Então a grama vai machucar ali quando você pisar, mas no outro dia continua verde. Agora, se você mirar um caminho e todos os dias passar pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho, o que é que vai acontecer com aquela grama? Ela vai ficar amassadinha, depois vai perdendo a cor, vai ficando seca, daqui a pouco aquele caminho vai estar só terra e aquela grama não vai nascer mais. Quando a gente faz isso, que é que a gente usa dentro do processo terapêutico, com técnicas de reprogramação, de atualização de memórias, programação neurolinguística, você cria um espaço para você agora plantar de forma estratégica o que você deseja acreditar. Porque o cérebro emocional, ele reage antes do racional. E o emocional é criado aonde? Normalmente lá na infância ou dentro de um processo traumático que a gente possa ter passado. Às vezes a pessoa passou por um evento que teve um estresse muito crônico, né? Passou por um momento muito estressante, ou uma pessoa vive dentro do processo de estresse por um período muito longo. Só um momentinho, viu, Débora, que eu te dou coisa para falar. Vive desse processo por muito tempo, então o corpo vai se desgastando. É uma produção de cortisol muito grande por muito tempo. Aí o corpo inflama, aí o corpo começa a reagir. E aí vem uma frase de Freud que ele diz o seguinte: nenhum ser humano pode esconder um segredo. Se a boca cala, falam as pontas do dedo. Ou seja, o corpo fala, porque a pessoa está o tempo todo ali produzindo hormônio do estresse. O seu corpo, ele vai começar a te dar sinais de que você precisa olhar não apenas para o corpo, mas também para o emocional. Diga, Débora. Ah, então, é isso mesmo que você falou, né? Exatamente sobre isso, que com o tempo o próprio corpo vai
finalizando. E tipo assim, eu vejo, tá, que nem sempre hoje em dia, por exemplo, a gente tem que cumprir a palavra sabedoria, evitando as coisas que fazem mal, claro, né? Café, chá preto, tudo isso que faz mal, drogas prejudiciais, bebida e fumar, essas coisas que a gente já é acostumado, né? E também comer frutos, legumes, dormir bem, né? Fazer tudo certo. Mas, assim, quando a gente tem alguns casos que a gente não consegue bem seguir a palavra de sabedoria nesse quesito de descansar, comer bem, comer melhor, nesse quesito assim, né? Porque, tipo, eu digo por mim, por exemplo, eu sou mãe de dois filhos, trabalho fora, tem casa, tem correria, né? Faço academia também, dou meus pulos e tudo, mas quando eu quero a casa limpa, eu tenho que fazer uma faxina no final de semana, eu faço e tudo, a casa fica ótima, fica um brinco. Mas aí eu fico super sobrecarregada, né? Então, tipo assim, nem sempre eu durmo direito, por mais que eu diga, não, tenho que dormir melhor, vou dormir melhor. Mas tem tanta coisa que a gente tem que fazer, tanto compromisso, é a consulta que tem que ir ao mercado, é a conta para pagar, é não sei o quê. Então, tudo isso, como você falou, vai gerando o estresse, né? E aí a gente começa a não conseguir dormir 8 horas por dia, né? Nem sempre é possível. E essas outras coisas que a gente sabe que tem que corrigir, sabe que precisa corrigir, porque a gente não é de ferro, né? Mas assim, nem sei, a gente, tipo, eu me sinto correndo contra o tempo, parece que o tempo passa muito voando. E aí eu faço muito uso da agenda, né? Uhum. E agora eu aprendi assim, colocar o que que eu posso fazer hoje, o que que está mais urgente para eu resolver. Mas às vezes é tanto urgente num dia só que fica assim meio, sabe? Mas esse é um quesito que eu sinto que eu sempre tenho que melhorar. Uhum. Dormir melhor, me despreocupar, né? Conseguir realmente ter o descanso. Mas quando você é dona de casa e mãe ao mesmo tempo e trabalha fora, sei lá, tanta coisa, né? Aí fica até um desafio bem grande você conseguir dar conta de tudo, né? É verdade. Mas aí a gente só o Pai Celestial que ajuda mesmo. A minha pergunta é, Débora, será que você tem que realmente dar conta de tudo? Tipo, eu tenho que dar conta de tudo que tá no meu controle, né? Do que eu posso. Porque se eu quero a casa limpa, eu tenho que limpar. Se eu quero compras, eu tenho que fazer. Cuidar das crianças e tal. Mas assim, lutando contra o tempo. Às vezes a gente precisa aprender a retirar dessa lista algumas coisas. Às vezes a gente mesmo como é que eu posso dizer? Se Às vezes, cobra, né? não é nem se cobrar, às vezes a gente mesmo se sobrecarrega. Porque às vezes a gente é ser humano, gente. O ser humano é incrível. Às vezes você está esgotada, cansada, e você ainda vai colocando mais coisa no seu dia a dia. Às vezes você não reconhece que você precisa de um descanso. Ah, hoje eu não vou trabalhar. Ah, mas eu tenho que fazer mercado, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que deixar a casa no brinco. Aí depois uma colega convida para não sei aonde. Aí alguém me pede uma ajuda. Aí o vizinho vem aqui e fala não sei o que lá. Aí a vizinha me chama lá. Eu quero abraçar tudo de uma vez. Então, às vezes, a gente mesmo que termina se castigando. Então, o que é que você pode tirar? O que é que realmente, o que é que não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Olha, eu não tenho cachorro, eu não tenho papagaio, eu não tenho periquito, eu não tenho criança pequena. Mas se eu ver a casa suja e eu disser, hoje eu estou cansada. Às vezes o cansaço não precisa ser físico, às vezes é mental mesmo. Às vezes você não está cansada porque você estava carregando um saco de cimento. Às vezes você está cansada emocionalmente e você precisa reconhecer isso. E você precisa dar descanso ao seu corpo.
Porque quando o corpo descansa de verdade, a mente também tende a relaxar. E é uma coisa que eu sempre oriento os meus pacientes a fazerem, praticar o ócio. É uma coisa tão simples, mas vocês sabiam que é um desafio muito grande para as pessoas fazerem isso? É o Como é maior que é? desafio dos meus pacientes, praticar o ócio. Ficar sem fazer nada? É, É difícil, viu? é, exatamente. É a tarefa que eles mais têm dificuldade de fazer. Por quê? Porque nós fomos ensinados que se você está parado, você é preguiçosa, que você não pode parar, que você tem que preencher todos os segundos do seu dia com alguma coisa. Mas nós não somos máquinas. É verdade. A E eu gente, li no. a Ai, gente desculpa. precisa se permitir, de vez em quando, sentar no sofá, colocar as pernas para cima e não fazer nada. Na época que eu era criança e que eu ainda era adolescente, que não existia smartphone, que não existia redes sociais, que às vezes não existia nem televisão em casa. O que é que a gente fazia, gente, com o nosso tempo? Eu lembro, a gente tinha esteira de palha, botava lá no quintal, varria o quintal, botava no quintal, deitava lá a gurizada inteira, ficava lá olhando para o céu, via as nuvens se transformar em gatinho, cachorrinho, pato, galinha, cavalo. Ficava olhando as estrelas no céu, sentava no passeio da casa assim de tarde para ficar olhando as pessoas passarem, observando. Quem é que tem tempo para fazer isso hoje? Ninguém tem tempo, não, nem para olhar para o céu. E é por isso que as pessoas estão adoecendo. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Então, será que você tem que realmente dar conta de tudo? Olha, 90% dos nossos comportamentos são automáticos. É só reprise. E pensamentos também. Se você observar, se a gente pudesse registrar todos os nossos pensamentos, eles são repetidos, em sua maior parte. Porque o inconsciente, ele responde a emoções, a repetição, a registros alimentados e reforçados. Você não decide tudo o que você sente, você reproduz o que já foi programado. Você reproduz o que que já foi programado. Então, se pergunte, como você age agora na sua vida? Onde foi que começou essa programação de que você não pode parar? Onde foi que você aprendeu que você não tem o direito de descansar? Onde foi que você aprendeu que quando você estiver cansado, você pode deixar os pratos lá na pia? Depois você lava, vai descansar primeiro. Aí eu ouço mãe dizendo assim: não, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos e tal, tá exausta. Sim, e se você adoecer e não conseguir nem levantar da cama, porque eu conheço o caso assim, quem é que vai cuidar dos seus filhos? E se o seu corpo, se a sua mente der um pane, você não vai ter que ter tempo para cuidar da doença? Então é melhor, gente, se organizar para ter tempo para cuidar da saúde. As pessoas falam, eu não tenho tempo, dá trabalho. Dá muito mais trabalho cuidar da doença. Acreditem, dá muito mais trabalho cuidar da doença. Então, cuide de vocês, cuidem do templo que a gente recebeu. Cada um de nós tem um templo. Cada um de nós tem um templo. E a gente precisa cuidar dele como o Senhor espera que a gente cuide. E como a Escritura diz, que a gente vá bem e que tenha saúde, como vai bem a nossa alma. Então, se a alma não vai bem, não vai ter saúde. Não vai, a gente não vai estar bem. Saúde é prioridade. Por isso, como
Deixa eu botar aqui para eu terminar de ler. Oi, pode dizer. A Dória tá com a mão levantada e tem algumas coisinhas no chat. Posso Aham, ler? pode. Depois você fala. Ó, Dória, só um minuto, só ver aqui o que tá escrito. Começar lá do começo. Lá. Eu- A Clau, ela fala, Ava, querida, boa noite, atrasei, mas cheguei, não perderia essa oportunidade. Me identifico muito com você. Ava, que maravilha, buscar conhecimento é incrível. Aí, irmão Marcos, deseja boas-vindas. A Júlia também. Para repetir, você repetiu a frase. Aí a Clau fala perfeito, e o excesso faz mal também, exatamente. Uhum. A Ju agradece, a sua e a você. A Débora fala, falo isso às vezes, vive Sim. ciclo verdade. A Adriana fala, devemos observar as prioridades e abrir mão das demais coisas. A Magali fala, excelentes provocações. A Leide fala, verdade, ela é uma incentivadora dessa prática. A, a Magali fala que está amando a live. A Su fala, revivemos os mesmos problemas todos os dias. A Uhum. Adriana fala, a palavra ócio tem origem no latim ótio, que significa descanso, tempo livre, paz, retiro ou inatividade. Exatamente. Aí a Débora fala assim, saúde é prioridade, por isso corro para a academia também. Não pode deixar porque por- para ir quando tiver sem nada. E a Júlia fala assim, eu gosto de uma frase que ouvi de alguém que precisamos cuidar da nossa saúde para não precisar tratar a doença. E Uhum. aí tem o que a Magali ela indica o livro Ócio Criativo. E a Débora conclui falando, também ouvi frases que não devemos achar que descansar é premiação. Depois de fazer tudo, descanso é importante mesmo. E aí agora a Dória, se você quiser, a Dória fala agora. Aqui tem outro. O ócio é visto como um momento de repouso ativo ou contemplação, em contrapartida à ocupação produtiva, negócio. Uhum. Aba, Depois eu falo Deixa sobre eu o só ócio. falar, deixa eu só interromper, perdão. Lília, eu vi você fazendo assim e eu não sabia se você, eu fiz a pergunta no chat. Eu não sabia se você queria fazer a pergunta e não sabia levantar a mão ou foi só Lília. Oi, não, não, não. Ah, Eu, tá. eu tô mexendo, Ah, eu tá, tô porque eu vi mexendo. fazendo assim, desculpa, gente. Ok. Tá bom. Dória quer falar alguma coisa. Diga, Dória. É que quando você estava falando, eu lembrando de mim, porque eu não tenho mais ninguém para prestar conta. Meus filhos são adultos, casados, cada um no seu quadrado. Uhum. Mas se eu me cobro, incrível, se torna um vício da gente ficar exigindo coisas que a gente. Para quê? Né? Para Uhum. que eu preciso fazer isso agora? Né? Uhum. Então, Exatamente. eu não tenho nada que me prenda a ter que limpar uma casa agora, ter que fazer a comida agora. Exato. Então, eu mesmo me saboto, né? Porque eu mesmo faço uma cobrança que eu não tenho essa necessidade. E às vezes me sufoca. Eu querendo fazer tudo para mim mesma. E é bobagem, é bobagem. Hoje eu até acordei com esse pensamento de não fazer mais isso, né? Aí o que que eu fiz? Tranquei a casa e fui pro templo, passei o dia lá. Uhum, perfeito. Chego em casa, tá bagunça, tá um pouquinho bagunçado, desorganizado, porque os netos vêm aqui e deixam a bagunça e vai embora. Uhum, Mas tá aí. Se chegar, quiser arrumar, fique à vontade. é Mas isso. sim, eu falo assim, tem hora que a gente sabota nós mesmos e fica cobrando coisas desnecessárias. A gente tem que perceber até onde vai o nosso limite.
E, ninguém, Exatamente. e sabe de uma coisa, às vezes a gente faz isso para explicar, para justificar para as pessoas. E é o nosso grande erro, porque o que você sente, ninguém vai sentir. Quando se trata de esgotamento físico, quando se trata de esgotamento emocional, psicológico, ninguém vai realmente compreender você se não tem essa sensibilidade. Porque se você tiver com a ferida aberta sangrando, a pessoa se preocupa. Tá ali vendo, tá sangrando. Mas você diz assim, "Ô, gente, hoje eu tô exausta. Tá inteira. Tá reclamando de quê? Então, você que precisa começar a colocar limite, respeitar o seu limite. Porque, gente, o mapa não é o território. É uma boa analogia esse, porque nem tudo que a gente vê é exatamente como a gente vê. Quando você abre o mapa, você vê lá Rua Maria Joaquina, Rua da Luz, aí você sabe que ali tem um prédio, talvez você até veja que é um supermercado, porque hoje tem o Google Maps, em 3D. Mas quando você está lá ao vivo e a cores, pode ter uma pedra ali no meio do caminho que no mapa você não viu. Então, o mapa não é o território. Às vezes a gente olha para a pessoa e acha que a pessoa está inteira, mas a pessoa está quebrada emocionalmente, psicologicamente. Às vezes a pessoa está com doença grave e a gente não sabe. Então, até a gente precisa se policiar. A gente precisa se policiar para não desvalidar a dor do outro. Às vezes as pessoas ali estão sofrendo por uma perda, alguma coisa que aconteceu, a pessoa, e essa pessoa é cheia de besteira. Que besteira, tá chorando por quê? Eu já ouvi gente que chorou porque cortou o cabelo. Ah, não, peraí, tá de brincadeira, né? Chorando porque cortou o cabelo e ficou muito curto e você não queria assim? A dor é dela. A gente precisa aprender a respeitar o sentimento do outro. E qual é a dor que dói mais? Alguém aqui sabe qual é a dor que dói mais? A minha. A dor de quem está sentindo. E só sabe quem está sentindo. Então, Todas. então, se a pessoa está sentindo dor, está sofrendo, está chorando, porque o cabelo ficou muito curto, a dor é dela, respeite. Não é desvalidar o sentimento e a emoção do outro. Quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai viver melhor em sociedade. É criar mais empatia pelos outros, e principalmente na igreja. Às vezes isso acontece com frequência. Ah, porque alguém recusou um chamado. Você sabe o que está acontecendo com aquela pessoa? Você sabe por que ela recusou um chamado? Talvez ela esteja se respeitando naquele momento. Talvez ela não desse conta psicologicamente, emocionalmente, de estar naquele chamado. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, tem pessoas que veem um chamado na igreja como status. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Mas a gente está para servir. E mesmo assim, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Eu já fui presidente das moças na época que eu morava na Suíça, e eu tinha uma das minhas conselheiras, ela pediu para ser desobrigada, porque ela estava passando por problemas emocionais. Mas era todo mundo que sabia? Não. E a gente não precisa saber da vida de todo mundo, a gente só precisa respeitar. É só isso. Respeitar. Então, gente, aprenda. O mapa não é o território. Às vezes a pessoa está sorrindo ali
mas está passando por um processo depressivo. Às vezes a pessoa está toda bonita por fora, bem maquiada, bem vestida, de salto alto, com uns óculos de sol lindo, mas você não sabe como é que aquela pessoa está quando chega em casa. Você não sabe que a gaveta dela está cheia de antidepressivo, cheio de medicamento de tarja preta. Então, a gente precisa ter mais sensibilidade. Júlia quer falar alguma coisa, né? Podemos fazer perguntas também no final? Com certeza. Júlia, quer falar alguma coisa? Rapidinho, Ava, eu posso compartilhar uma experiência própria, né? A minha irmã mais nova, 39 anos, ela faleceu em 2023. E não que eu estivesse esperando, talvez não. Talvez naquele momento não ia ser tão importante. Eu não sei como que eu ia reagir, né? Mas ninguém, absolutamente ninguém, veio me dar um abraço, me dar os pêsames. Eu digo assim, pessoas bem próximas, né? Bem próximas mesmo. Só que talvez eu parecesse que eu não estava sofrendo tanto, e eu acho que nem eu sabia o impacto que ia dar na minha vida o falecimento da minha irmã mais nova. Eu fui sofrer muito depois, mas eu sofro calada em silêncio absoluto. E eu sou essa pessoa que, ao olhar das outras pessoas, eu estou sempre sorrindo. A impressão que eu tenho é que eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo pedir socorro. Aí realmente parece isso, né? Nossa vida, a pessoa tá ali com a vida perfeita. E realmente eu não sei se isso é esconder os problemas ou não querer incomodar as pessoas com esse problema. Porém, isso foi em 2023 o falecimento dela. E um dia desses atrás, numa aula da Sociedade Socorro, a sister foi muito inspirada aquela aula, porque ela pediu que a gente escolhesse um papelzinho aleatório ali para ler durante a aula. E, gente, eu fui ler justamente a respeito da perda de um ente querido. E antes que chegasse a minha vez, assim que eu abri o bilhete, toda aquela emoção, aquele choro, e eu assim querendo guardar, 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 e ali naquele momento não conseguia. É horrível isso. É horrível. Porém, eu chorei, escondendo, querendo não me permitir chorar na frente de todo mundo, mas eu chorei. Aí depois disso, algumas pessoas bem próximas de mim vieram me dar os pêsames, sabe? Então eu fico assim, realmente isso que você falou é verdade. Às vezes a gente, porque se você chorar na frente das pessoas, talvez esteja demonstrando que é fraqueza, não sei, mas eu acho sim que a gente não sabe pedir ajuda, a gente não sabe pedir socorro também, né? E na frente das pessoas não é que a gente quer manter uma aparência de saudável, de cheia de saúde, mas porque de alguma forma a gente consegue vencer aquilo calado, vencer aquilo em silêncio e infelizmente em algum momento quanto mais a gente guarda, pior transborda depois. Eu tô entendendo um pouco disso para mim. Outra foi uma jovem, a Amanda. Ela era uma aluna do seminário e, gente, eu achava aquele sorriso da Amanda tão falso, mas eu nunca, nunca, nunca fiquei julgando ela, nunca falei nada para ela, até que um dia ela contou uma experiência, né, que uma irmã chegou a conversar com ela sobre coisas assim, assim, assado, e ela disse, irmã, por favor, me desculpe, o problema sou eu. Nesse dia eu fui entender que a Amanda, ela não tinha um sorriso falso e nem forçado, por mais que parecia muito forçado, ela sofria, ela sofria por dentro, assim, por alguma coisa que até hoje eu não sei. Então, aprendi a admirar a Amanda, né, e ela, nossa, ela já venceu muitas coisas na vida, e isso só me mostra, assim, que são pessoas fortes também, né, mas que em algum momento essa terapia precisa acontecer. Precisa, porque esse autoconhecimento é fundamental, né? Como eu falei antes, eu não sabia que eu ia sofrer tanto, que ia impactar tanto o falecimento da minha irmã mais nova, mas impactou muito, só que eu não demonstrava para ninguém. Em outros momentos, eu sei que se eu estiver falando sobre essa experiência, ou talvez em outros momentos eu vou estar sozinha. E eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou sofrer de novo. Mas hoje, para compartilhar com vocês aqui, eu estou mais tranquila. Mas eu precisava falar isso justamente porque você fez uma fala muito
muito importante aí que aconteceu comigo e eu vi isso na vida de outra pessoa também. Obrigada, Ava. Obrigada a você também, Júlia, por compartilhar a sua experiência. E acredite, você não é a única pessoa que passa uma perda, um luto deste modo. Na realidade, é um luto deferido. E qualquer luto, quando é deferido, ou seja, quando não é vivido, ele vai retomar e vem trazer o boleto. Não adianta, porque a gente precisa se permitir viver a perda. Dói, é doloroso sim, mas todo mundo quer fugir da dor. Claro que isso é de forma inconsciente, e às vezes é até o momento. Às vezes a pessoa perdeu alguém, mas aquela pessoa é a pessoa que tem que dar conta de tudo, que tem que resolver tudo, e a pessoa não tem nem tempo de viver o luto. Mas essa questão que você falou aí, que é, você transparece para as pessoas que você está bem, mas na verdade você não está, que você tem vergonha e dificuldade de pedir ajuda, é a dificuldade e talvez até o medo de se mostrar vulnerável. Mas isso a gente aprende, sabia, Júlia? Onde foi, em que momento da sua vida te disseram que você não deveria precisar de ninguém, que você deveria Eu, ser eu me lembro quando era criança, né? Engula o choro. Essa Uhum, fala, acho que muitas crianças já passaram por isso. Engula o choro. uhum. É Obrigada, bem, Júlia. é bem comum isso. E outra é que você tem que se virar sozinha, sempre. Ninguém vai te ajudar, você tem que se virar sozinha. Mas nós não vivemos dentro de uma bolha. A gente precisa de um abraço, a gente precisa de um apoio, a gente precisa de um suporte, a gente precisa de outras pessoas. Tem coisas que a gente aprende e leva para a vida como se fosse uma verdade universal, mas a gente pode desconstruir isso. Diga, Su. Gente, eu tenho certeza que todo mundo, desculpa, Silvana, que todo mundo está amando a Ava. E pelo fato da gente estar amando a Ava, eu gostaria de pedir encarecidamente que nós deixássemos as nossas perguntas para o final, porque assim a gente consegue ouvir um pouquinho mais. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer no final. Que a gente deixasse essa perguntinha para o final, porque assim a gente faz o que a gente veio fazer aqui, ouvir a Ava com esse tema excelente, né? E no finalzinho, quando a gente tiver a pergunta, vamos anotando. Ah, eu quero perguntar sobre isso. A gente anota e ela vai deixar um tempinho para responder para a gente. Pode ser, Ava? Assim Pode a ser. gente consegue pegar todo o teu, porque tá maravilhoso. Então, só vamos deixar, eu também vou deixar meu lá pro finalzinho, que eu ia perguntar também. Você também, Natália, eu vi que levantou a mão e a mão depois abaixou. Vamos deixar É, lá pro finalzinho. vocês podem até colocar a mãozinha aqui, que depois a gente vai na ordem. Quem levantou primeiro, a gente vai chamando. Perfeito, mas vamos deixar isso só pro finalzinho da palestra, pode ser? Porque fica até melhor na hora da edição. Né? Porque Perfeito. às vezes, às vezes as pessoas vão falar de assuntos pessoais ou nomes de pessoas, ainda bem que não aconteceu, e é muito Uhum. difícil para eu editar, eu cortar. Entendi. Então eu gostaria que as pessoas deixassem para o final, se possível. Ótimo, tranquilo. Inclusive, eu trouxe para vocês, vou finalizar com dar uma palhinha. Normalmente as pessoas falam assim, dá uma palhinha. Uma degustação do meu trabalho como contoterapeuta. Então, eu vou trazer aqui no final, tá? Mas eu quero continuar aqui falando sobre como o corpo reage ao desequilíbrio emocional. A gente chama isso na psicanálise de somatização, que é a soma, né? A soma de tudo. É o corpo estar em desequilíbrio emocional, e aí depois, porque a gente não olha o corpo fisiológico, nosso corpo físico, adoece também. E é exatamente a frase de Freud. Nenhum ser humano consegue esconder o segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, muitos problemas fisiológicos é apenas a expressão de um desequilíbrio emocional. Vou dar aqui alguns exemplos. Tem pessoas que, de repente, aumenta de peso assim, nem come muito e está acima do peso.
Vou dar um exemplo de uma pessoa. A irmã falou de luto. Uma mulher casada, com filhos, o marido ficou muito doente, ficou muitos meses no hospital, então ela tinha que estar o tempo todo com ele ali, cuidando dos filhos, cuidando da casa, do trabalho, do marido. E nesse período ela engordou 15 quilos, mas ela nem comia direito. Por que que essa mulher engordou? O emocional. Ela não comia comida, mas ela comia as emoções, porque ela precisava ser forte para dar conta daquela situação. Ela precisava dar suporte aos filhos, ela precisava dar suporte ao marido, ela precisava continuar trabalhando. Então, essa mulher ganhou 15 quilos, mas não foi por comida. Mas existem outras situações da pessoa engordar porque precisa ser forte, porque está passando por uma situação muito difícil, precisa lidar com determinada situação. Ou engordar porque não quer se tornar uma mulher atrativa, porque já passou por algum abuso, por exemplo. Ou, às vezes, a pessoa pode emagrecer demais, sem uma justificativa fisiológica, mas a pessoa está querendo se esconder de quê? Está querendo sumir por quê? Então, o corpo fala. O corpo fala. Ah, tô com azia, tô com péssima digestão. Olhe para a sua vida. O que é que você não está conseguindo digerir? Está constipada? O que é que você gostaria de soltar na sua vida que você está aprendendo, 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 aprendendo tanto? O corpo fala. O corpo fala. E se você não cuida das emoções que está adoecendo o seu corpo, aí depois você vai ter que cuidar dos dois. Porque se você ficar muito tempo nesse lugar, aí os órgãos vão começar a ficar danificados, prejudicados. Imagine uma pessoa que está vivendo um processo em sua vida, às vezes é um relacionamento abusivo, uma dificuldade com alguma coisa, não está conseguindo elaborar algum processo na sua vida. Às vezes é um trabalho, um chefe tirano, problemas com os colegas, e ela começa a desenvolver problema digestório. Tudo que come passa mal, refluxo, azia. Se ela não cuidar da raiz do problema, que é o que acontece, as pessoas vão cuidar dos sintomas, mas nem sempre o problema é 100% fisiológico. E por isso que eu busquei aprender mais, porque eu comecei com o quê? Com a naturopatia, com a aromaterapia. Mas o que foi que eu percebi dentro dos meus atendimentos? Eu atendia mulheres incríveis, boas profissionais, mulheres inteligentes, mas que passavam um período, né, conseguia recuperar, mas depois voltava tudo. Então não era fisiologia apenas, não era só sobre fisiologia. Tinha um fundo emocional naquela doença. E ainda tem outra questão. Às vezes, inconscientemente, a pessoa não quer sair daquele lugar, porque ela tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Por que que você não quer ficar boa? Por que que você não quer se curar? O que é que está te segurando nesse lugar? Às vezes, uma mãe fica doente porque só quando está doente tem a atenção dos filhos, do marido. Só quando está doente ela descansa. Mas isso, gente, não é consciente. É por isso que existe a terapia, para a gente ir descobrindo. E aí a pessoa precisa aprender a lidar com isso
aprender a conviver também com uma versão dela saudável. Porque o que é que vocês aprenderam aqui hoje? Que a nossa mente vai procurar o que já é conhecido, o que existe uma referência. Então, a referência é dor, a referência é falta, a referência é escassez. Então, tudo que for inverso, o cérebro entenderá como ameaça. É interessante, não é? Você querer uma coisa, mas está fazendo outra totalmente diferente. E é isso, e é aí que vem o alinhamento. Vamos alinhar o que você fala, o que você pensa, como você age, o que você sente. A gente precisa alinhar tudo. Porque não adianta eu dizer, eu quero um bom emprego, eu quero ganhar mais. Mas aí, numa conversa com um colega, você diz assim, eu não quero, eu só preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. Pode ter certeza, você vai pegar até a última moeda para pagar a conta da luz. Pronto, olhou para a carteira, está vazia. Você disse que queria isso. Ou então, aquela pessoa que, eu preciso ter um emprego que me pague mais. Aí, labuta, 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 consegue esse emprego. Mas não adianta ela ganhar mais. Vai estar sempre cheia de dívida. Quando recebe o salário, aí o pneu do carro fura, às vezes não tem nem carro. Mas aí o gato fica doente, toma uma topada, tem que arrancar a unha, ir para o hospital, fazer isso, fazer aquilo. Aí um dente quebra. Gente, é tanta coisa que acontece. Para quê? Para justificar a crença daquela pessoa, de que ela não pode ter mais. E não é Deus. Uma coisa que eu ouvia muito quando era criança e chegou uma fase da minha vida que eu ainda falava isso. Se Deus quiser, quem é que não fala isso? Se Deus quiser, eu vou conseguir aquele emprego. Então, pode ter certeza que vai, porque Ele sempre quer o melhor para a gente. Mas não é Deus, é você, é sua mente, sua mentalidade, é o que você acredita. É o que você acredita. Por isso que a mente da gente precisa estar equilibrada em todas as instâncias. Então, voltando para a questão da somatização, diz aí para mim, vocês acham que uma mente pode estar equilibrada em um corpo doente, em um corpo inflamado, em um corpo cheio de patologias? Porque a dor estressa. Uma pessoa que tem dor o tempo todo, a pessoa fica estressada. A pessoa não consegue se, se, se concentrar. Agora eu lembrei, Júlia, falando, né, dessa irmã, que a irmã disse que o problema era ela, provavelmente ela tinha realmente algum problema, que ela não compartilhou. Eu lembrei de uma época, dos cursos que eu fiz lá na Suíça, né, que eu frequentei algumas escolas de idioma, e eu lembro que eu tinha uma colega de sala que ela era bem emburrada, se a gente pode dizer assim, né? A fisionomia bem. E naquela época eu não tinha noção de saúde mental, nem pensava em entrar nessa área. Mas eu já tinha aprendido uma coisa, da gente não julgar rápido, sem conhecer direito a pessoa. Mas eu percebia que ela era a única colega que estava o tempo todo com uma fisionomia bem carregada. Aí um dia a professora passou uma tarefa que a gente precisava fazer em equipe. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor, de conversar com ela, e que eu descobri que aquela mulher tinha dor 24 horas por dia. Ela tinha sofrido um acidente, tinha feito algumas cirurgias, mas ainda assim ela era sempre com dor. Imagine, uma pessoa que tem sempre, tá sempre com dor, vai sorrir? Vai ser difícil, né? Pode até tentar, mas
era difícil para ela. Então, a gente precisa equilibrar a nossa saúde em várias instâncias. Agora, eu gostaria, se vocês concordarem, eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho do trabalho que eu faço com contoterapia. E eu escolhi um conto bem curtinho para a gente não se delongar muito. Mas antes de começar isso aqui, eu lembrei que eu reservei também uma outra escritura, que está em Romanos. Deixa eu abrir aqui para fazer essa leitura com vocês. Romanos 2, deixa eu ver se foi 2. Não, 12, 2. Romanos 12, 2. 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente está falando aqui, o meu entendimento é da gente tomar consciência. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente tomar consciência de tudo que está acontecendo com a gente. Tomar consciência dos nossos padrões que nos aprisionam em ciclos repetitivos, comportamentos automáticos, até a forma que a gente fala. Quando a gente toma consciência, aí eu volto de novo para Jung. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. Então, a consciência aqui é o primeiro passo. Tomar a consciência. E quando a gente toma consciência, a gente começa a transformação. E como a gente já alimentou, criou, alimentou, reforçou alguns padrões que conduz a gente agora precisa, como eu posso dizer, uma forma assim mais fácil de entender, matar de fome esses padrões, parar de alimentar, parar de reforçar esses padrões. O que é que a gente vai fazer? Vai começar a passar por cima para aquele caminho ali, ó, parar de crescer aquele capim. E depois você vai plantar o que você quiser. Então, ao invés de dizer, se Deus quiser, você vai mirar o que você deseja e vai dizer, já é meu, já é meu. Gente, é incrível, mas eu já passei por tantas situações que às vezes até é uma coisa tão, às vezes eu digo, assustadora positivamente. Quando eu entendi isso, que Deus quer o melhor para a gente, que é incrível. Eu digo assim que às vezes é uma sensação tão boa, que é indescritível. Porque os nossos desejos justos sempre terá o apoio do Senhor, sempre, sempre. Agora, às vezes, mesmo um desejo justo da gente pode não ser o melhor para a gente, porque o Senhor, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Mas a gente só está aqui agora. Para a gente, não existe nem ontem nem amanhã, só existe o hoje. Então, às vezes, mesmo os desejos justos da gente, a gente não consegue alcançar. E a gente precisa ter essa consciência de que nem tudo que a gente deseja é o melhor para a gente.
Aí eu lembro também da época que eu vivia lá na Suíça, que eu resolvi fazer um curso de, como eu fiz administração aqui, né? Tenho uma graduação em administração de empresas, resolvi fazer um curso de auxiliar administrativo, que estava na área. Curso denso, pesado, muita coisa para estudar, muitas leis trabalhistas, etc, etc. E lá eu vou estudar. Obrigada, Aline. Gratidão, boa noite. E aí fiz a prova, igual um vestibular daqui, viu, gente? O dia todo. Cheguei em casa exausta, mas não foi fisicamente, foi mentalmente. Porque passei o dia todo sentada, mas exausta mentalmente. Perdi na prova por um ponto. Tinha a oportunidade de refazer a prova. Aí remarquei, estudei de novo, fui fazer a prova. Perdi de novo por um ponto. Fiquei triste, chorei. Depois eu entendi, não era lá que o Senhor me queria. Eu não estaria feliz de ter que ficar atrás de uma mesa de escritório, na frente de um computador, o dia todo, só fazendo conta trabalhista, trabalho de recursos humanos, quem entra, quem sai. Não era isso que eu queria. Intimamente, eu tinha talento para outra coisa, que é o que eu faço agora. E era aqui que o Senhor me queria, porque o trabalho que eu faço transforma a vida das pessoas. E ele sabia que eu tinha esse talento, mas eu não tinha descoberto ainda. Então, se permita também fazer outros experimentos, porque o Senhor sabe do nosso potencial. Alguém perguntou a escritura, não foi? Foi Romanos 12:2 que eu li. Então, a gente precisa, como eu estava falando, né? Programar essas nossas crenças, os padrões que limitam a gente, até na forma de falar. E aí a gente vai alinhando as coisas, a forma de falar, de pensar, de agir, de reagir. Quando a gente toma consciência e fica presente, a gente percebe quando o pensamento vem. Aí quando o pensamento vem, você, ó, bate ali na não, não é assim não. Agora é diferente, agora eu estou no comando. Aí as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Então, agora eu quero entrar aqui, porque a gente já passou das 22 horas, deixa eu entrar aqui na parte da, do conto que eu preparei para vocês. Eu trabalho com contos e os contos, eles é uma abertura do inconsciente. A gente usa os contos, trabalho com simbologias, né, dos contos, e através dos contos a gente consegue acessar de forma mais suave os conteúdos do inconsciente. E a partir daí trazer transformações profundas. O conto que eu vou usar aqui com vocês é dos quatro rabinos. Eu quero que vocês, eu sugiro a vocês que vocês observem o seu corpo agora e escutem esse conto aqui, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. E percebam o corpo de vocês. Como vocês vão perceber quando a gente começar a discorrer sobre a interpretação desse conto. Olha como vai ser interessante. Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóboda do céu, do sétimo céu. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida dos Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu
e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. E termina a história. Vamos falar um pouquinho sobre essa história? Conta aí para mim, gente. Quem quiser aqui, vamos interagir aqui falando sobre essa história. Qual parte da história que mais chamou a atenção a vocês? Qual parte da história mais chamou a atenção de vocês? A do poeta. A do poeta. Ok, mais alguém? Cada A um minha tinha uma foi a do característica que diferente, né? Vamos ficou doido. do doido. Quem falou aí do doido? Fui eu, Marcos. Marcos. Quem falou do doido? Ok. Marcos se identificou com a parte do doido. Alguém com o do poeta, acho que foi Natália, não foi Natália? Sim. E tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Comentei que cada um tinha uma característica diferente. Cada um tem uma característica diferente. Aham, exato. Vocês que se tiveram coragem de falar que se identificou, não precisa colocar aqui se não quiser, tá? Mas eu gostaria que vocês analisassem que semelhança essa parte que mais te chamou a atenção tem com a sua vida hoje. Posso falar? Hoje. Ai, é há algum tempo, né, que eu passei por um problema muito grande, eu aprendi sobre gratidão. Uhum, E eu comecei a fazer gratidão, e uma das coisas que eu ia, né, fazer gratidão, né, porque fiquei em jejum e oração muito tempo, foi quando o Senhor me mostrou um livro até de Rhonda Byrne, me ensinando sobre gratidão e fazer como prática diária. uhum, E assim eu comecei. Então, a gratidão nos traz para o agora, para a gente ver o belo, sabe? uhum, Porque eu não ficar presa naquilo que aquele problema não me definia como uhum, pessoa, uhum, né? Então, em todas as coisas, mesmo no problema, né? Eu fico pensando, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar? E eu descobri que na minha vida, né, as coisas mais difíceis foram que resultaram nas minhas maiores bênçãos e nas minhas maiores alegrias. maravilha. Então, hoje eu consigo acordar, ouvir os periquitos ou arara passando por aqui, em meio ao burburinho, aos carros, eu consigo ouvir isso. Eu Uhum, consigo ver as coisas. E outra coisa que eu tinha levantado a mão anteriormente, que muito tem me ajudado, até um livro também que eu li, que é O Poder do Agora, né? Que também me ajuda a acessar os pensamentos e a viver o agora, é o perdão. O perdão, o auto-perdão, gente, ele é tão libertador que todos os dias eu posso ter um novo recomeço por causa da expiação de Jesus Cristo. uhum, E isso me tornou mais paciente com o outro.
Não Exatamente. que eu seja perfeita, mas aí é muito libertador todas essas coisas. E eu me identifiquei muito contigo em todas essas coisas. E era uma pergunta que eu queria te fazer. Qual a importância do perdão e do auto-perdão dentro da sua terapia, né? Dentro dessa reprogramação mental, porque assim, todo dia é um novo começo. Se a gente Uhum. não aprender a se perdoar, como eu vou recomeçar? Exato. Ai, A Obrigada, gente, Clara. a gente fala muito sobre perdão na religião, nas escrituras, e, na verdade, quando a gente perdoa outra pessoa, a gente está se libertando de uma prisão. Porque quando você perdoa, você está escolhendo tocar sua vida para frente. Enquanto você não perdoa, você está atrelado a uma pessoa. Você está ali, ó, segurando uma pessoa. Então, a gente costuma dizer que a falta de perdão é como se fosse uma bola, aquelas bolas que os presidiários ganham, sabe? Com a tornozeleira, mas não é essa tornozeleira que a gente, que Bolsonaro está usando, não. Ali é suave, é leve. Estou falando aquelas bolas de ferro pesada que impede a gente de avançar na vida, impede a gente de viver de forma leve. Então, o perdão não é para o outro, é para a gente mesmo. Quando a gente decide perdoar o outro, a gente está se escolhendo, a gente está escolhendo seguir a nossa vida, seguir. Enquanto você não perdoa o outro, você fica lá no passado. Você fica presa no evento. E quem fica presa em um evento vai ficar também reprisando e vivendo as dores que aquele evento provocou. É como se você tivesse uma ferida aberta e nunca cicatrizasse, porque você está o tempo todo lá e você não quer sair de lá. Agora, quando você escolhe saltar, perdoar, você está se escolhendo e você está se permitindo seguir. Além disso, ainda tem outra questão quando se fala de terapia. Quando a pessoa não perdoa, significa que existe um sentimento de raiva, de ódio guardado. Isso é normalmente é representado através de desequilíbrios no fígado, que é o órgão que guarda, que eu costumo dizer, né, que o nosso fígado é o mágico de Oz. Tudo que a gente coloca no corpo, ele faz lá a magiquinha e transforma. Então, você sobrecarrega esse órgão, o fígado. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu já perdoei. Será mesmo? Será que de vez em quando você não fica remoendo lá e sentindo aquela emoção? Tem pessoas que quando recorda de um evento que deveria ter perdoado a pessoa chega a falar com raiva. Então, são duas coisas para se observar quando a gente fala de perdão dentro da psicoterapia. É você se libertar para você seguir sua vida e é você não somatizar. Já falamos aqui de somatização. Porque se você somatiza o não perdão, o seu órgão vai adoecer. O seu órgão vai adoecer em algum momento da sua vida. E é claro, por isso que hoje existem várias terapias que vão além do exame de laboratório. A gente precisa olhar também isso. Quem você não perdoou ainda? Você tem raiva de quê ainda? Entende? Então, o perdão não é cura para o outro, é cura para a gente. Por isso que as escrituras falam tanto de perdão.
Gente, quando eu comecei a ler as escrituras, e na realidade não tem muito tempo que eu comecei a ler as escrituras, trazendo também para a leitura psicanalítica. Foi uma descoberta tão incrível para mim, porque eu tenho 20 anos de batizada. 20 anos em dezembro eu completei que eu sou membro da igreja. E eu me perguntei, gente, o que foi que eu aprendi nesse tempo? Eu aprendi muita coisa. Mas eu digo que eu aprendi muito pouco, que eu poderia ter aprendido muito mais. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo: a Bíblia tem resposta para tudo. As Escrituras, o livro de Mormon tem resposta para tudo. E eu ficava assim: como assim, minha gente? Tem resposta para tudo? Esse livro foi escrito não sei quantos anos atrás, antes de Jesus Cristo. Como é que pode ser válido para hoje? Quando eu comecei a olhar com a lente da psicanálise, eu fiquei assim de queixo aberto. Está tudo lá que a gente precisa. Está tudo lá. Está tudo lá. Hoje eu estava, inclusive, na minha devocional, lendo Gênesis 12. E aí, primeiro Neve 3:7. É a mesma coisa. Quando Abraão, o Senhor disse a ele que era para ele largar lá aquele povo e seguir para a terra de Canaã. Ele simplesmente pegou sua esposa, um sobrinho e seguiu. Não questionou, nem sabia onde ia parar, não sabia onde era, não sabia o que tinha que fazer lá. Ele simplesmente foi. E o que é que terceiro Nef fala, primeiro Nef 3:7? Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que Ele prepara o caminho para que todas as suas ordens sejam cumpridas. E aí eu pergunto, para mim mesmo, será que eu teria tanta obediência assim? Tanta fé? Simplesmente seguir. Não, Deus mandou, vou lá. Mas quando a gente olha isso para dentro da gente, num olhar psicanalítico, será que a gente está disposto a olhar para o que a gente não conhece, olhar para dentro da gente para o que a gente não conhece ainda? E é nesse ponto que as pessoas travam, porque elas têm medo de olhar o que ela não conhece, os conteúdos do inconsciente. Porque às vezes, quando a gente se permite olhar, a gente vai passar por esse processo que dói. Aí eu sempre uso a analogia do bicho do pé. Quem aqui nunca teve um bicho do pé? Sabe a pulga do cachorro que entra assim no dedo, no pé? Ah, como eu tive tanto bicho do pé quando era criança, a gente tinha cachorro no quintal. É terrível tirar aquele negócio do pé, viu? Dói, dói. Mas depois que tira, que alívio. Agora, se você deixar aquela pulguinha entrando lá na carne, ela vai criar ovos, vai criar um saquinho, e aí vai ficar pior ainda. Aí você tem que tirar com o saco inteiro. Dói, mas depois você sente um alívio. É terapia. Isso é terapia. Chega um ponto, não, não posso dizer que seja assim com todas as pessoas. Cada pessoa interpreta, age, reage de forma diferente. Mas tem coisas que vai doer. E a gente precisa ter coragem para olhar, para enfrentar, para ressignificar. Porque enquanto a gente não conhece os conteúdos do nosso inconsciente, a gente vai viver uma vida achando que tudo que acontece na nossa vida é acaso, é destino, e não é. Então, ter coragem de olhar para si, mesmo sem saber o que vai encontrar, foi o que Abraão fez. Foi o que Nefe fez.
Nefe recebeu pelo menos uma missão, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não sabia como seria o processo. Ele não sabia como seria o processo. Ele só sabia que ele tinha um ponto A, tinha que chegar a ponto B, e quando chegasse em ponto B, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas ele não conhecia o processo. Ele não sabia que ele ia ser expulso da casa de Labão, ia sair de lá correndo, ia perder o ouro todo. Ele não sabia que os irmãos iam acusar ele, bater nele. Ele não sabia que depois ele ia ter que pegar a espada e cortar a cabeça de Labão. O processo ele não conhecia, mas ele foi. Ele teve coragem, ele enfrentou. E cada ponto do processo, ele se permitiu viver. Até no momento que ele encontrou com Labão, embriagado, e ele estava com a espada de Labão ali, a ferramenta nas mãos, ele precisou tomar uma decisão. E às vezes acontece isso em nossa vida. Quantos Labãs não precisamos cortar a cabeça em nossa vida? Quantos? E eu pergunto aí para vocês: será que vocês não estão com a espada na mão? Está perdendo a oportunidade de cortar o mal pela raiz? Coisa para vocês refletirem. Mas vamos seguir aqui, né? O conto. O primeiro enlouquece, não suporta o que viu. Por que isso acontece? Porque excesso de conteúdos emocionais sem estrutura interna, se a pessoa não se prepara, não é simplesmente empurrar no buraco negro e se vire aí. Não é assim que funciona. A pessoa pode enlouquecer. Então, um contato com a dor, sem um recurso para sustentar, pode causar isso. E a contoterapia, ela auxilia nesse processo porque é uma forma diferente da gente acessar esses conteúdos. É uma forma mais lúdica. E quando a gente faz um conto, a gente conta uma história, não é sobre a gente, não é? É sobre o outro. Só que toda história a gente se identifica. Quem é que nunca ouviu uma história e chegou aí para a cama pensando naquela história, seja verídica ou fictícia, mas foi pensando, passou até 2 dias, uma semana pensando naquele fato, naquela história, né? Por isso que a contoterapia funciona. Então, a gente precisa desse recurso para poder organizar. Por exemplo, quando uma pessoa passa anos fugindo de si mesma e, de repente, tudo vem de uma vez só à mente, a pessoa vai ficar sem saber o que fazer, vai ficar desorientada, porque ela não estava preparada para lidar com aquilo. A mesma coisa quando uma pessoa passa por um evento traumático e a pessoa fica tão desorientada que ela precisa se reorganizar através de um processo terapêutico. E agora veio aqui à minha mente um caso de uma pessoa que eu conheço, né? Já tem anos que eu não a vejo, mas é professora, estava trabalhando na escola, ela com os colegas, a escola estava em funcionamento. E no horário de meio-dia, na hora que a escola ia fechar, horário de almoço, todos os funcionários iam para casa almoçar, a escola foi invadida. Eu não sei quantos ladrões armados pegaram os funcionários, trancaram e colocaram ela dentro de um banheiro e trancaram ela. E levaram o que tinham que levar, roubaram, assaltaram o povo. Todo mundo desesperado, naquela agonia, no estresse, né, emocional que todo mundo passou. Depois que todo mundo passou, trancaram a porta da escola, chamaram a polícia, sei lá, foram embora. E ela ficou trancada no banheiro. Ela levou um choque tão grande, ela reagiu de uma forma que todos os outros nenhum reagiu.
que nem para pedir ajuda para sair do banheiro ela conseguiu. E aí a família está esperando ela para almoçar, nada de Ruth chegar em casa. Cadê ela? Cadê ela? Liga para a escola, ninguém atende, liga para colega de trabalho, até descobrir o que tinha acontecido. E aí alguém lembrou, ela deve estar lá presa, porque a gente saiu, fechou tudo, mas pessoal, ninguém lembrava de tê-la visto saindo. E alguém retornou à escola e realmente ela estava lá no cantinho acuada, ainda presa. Essa mulher ficou uns 2 anos sem falar. Ela perdeu a voz. Foi para São Paulo, passou anos fazendo terapia. Hoje ela já voltou a falar. Aí vocês devem perguntar por que que ela perdeu a voz. Outras pessoas passaram também pelo mesmo choque emocional, mas ela perdeu a voz, porque o nosso aparelho psíquico não é igual. Eu posso viver o mesmo evento que você, mas o trauma vai ser diferente, porque cada pessoa assimila, age, reage, interpreta de forma diferente. Você pode ter 2 filhos, aí todos os dois vêm pedir um bombom para você. Aí você diz aos dois: sai daqui, menino, não vou lhe dar nada, não. Aí um vai chorar, vai se sentir menosprezado, vai achar que a mãe ou o pai não gosta, e o outro fala: ah, minha mãe é ruim, viu? E esquece aquilo, porque nós somos diferentes. E no caso dela, o aparelho psíquico dela não conseguiu lidar com o tamanho do trauma. Por isso ela perdeu a voz. Por quê? Porque ela não conseguia nem falar do que aconteceu. O que é que acontece normalmente quando acontece um acidente, um assalto? A polícia vem, você tem que dizer, você tem que reviver o evento. Então, a forma que ela encontrou, ou seja, o inconsciente dela encontrou, o aparelho psíquico dela encontrou, dela se proteger, ter que reviver esse evento, foi perdendo a voz. Não falo nada. E só depois de muita terapia, de muito tempo, 2 anos, aí ela retomou a voz. Então, a gente precisa organizar. Esse primeiro rabino aqui, ele não conseguiu lidar com o que ele viu. E por isso ele enlouqueceu. Aqui, quando pessoas têm crises emocionais intensas, ansiedade desregulada, a sensação de perder o controle, é porque tem muita coisa, muito conteúdo que essa pessoa não está conseguindo organizar. Então, precisa de um processo terapêutico para ela se organizando. Agora, o segundo rabino faz o quê? Nega. Ele nega. Ele vê, mas ele diz: isso aqui não é real. Sabe quando a pessoa fica na negação? A negação é um mecanismo de defesa. E todos nós passamos por esse mecanismo em um processo de luto, de perda. Qual é a primeira reação de uma pessoa quando recebe uma notícia de que algum familiar ou algum ente querido faleceu ou que perdeu alguma coisa que tinha um valor sentimental, ou que era muito importante para essa pessoa? Qual é a primeira reação? Não, isso é mentira. É negar. Essa é uma das fases do luto. Então, esse rabino aqui, esse segundo, ele entra nesse mecanismo de defesa da negação. A pessoa sente, mas vai racionalizando tudo. Não se permite viver aquilo. É como olhar para um espelho, ver algo que não gosta, que incomoda, mas virar o rosto e dizer: não vi nada.
Deixa para lá. Não vou nem mexer com isso agora. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo um evento, uma situação desagradável, conflitante, mas assim, ó, cansei, não quero nem olhar para isso, deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá e resolver? Não é resolver. É o mecanismo de defesa de negação. Não quero olhar para isso agora, não estou preparado para ver isso agora. Nesse momento, isso é besteira. Isso não é mais importante para mim agora. Só que essa prorrogação pode trazer um boleto bem alto no futuro, porque o corpo vai te dar sinais, ó. Vamos olhar para isso agora? Vai lá, ó. Servir de lembrete para você. Agora o terceiro rabino, o que morre, ele vê, mas não suporta a dor. É o colapso emocional. A identificação total com a dor, a pessoa entra em colapso. É como se você tivesse entrado em um quarto escuro e você acredita que nunca vai conseguir sair dali, que não tem solução, que não tem saída, e vai viver aquela dor até perecer. Que a pessoa não tem estrutura para se reerguer. São, no caso aqui, os estados depressivos profundos, a pessoa que tem aquela sensação de vazio, para que viver, perda de sentido da vida. Nesse caso aqui, quando chega nesse ponto, a pessoa não só vive a dor, mas ela passa a ser a dor. Já está bem grave. Agora tem um rabino que ele volta em paz. E ele usa do que viu para tornar a vida dele mais feliz. Nesse rabino aqui, a gente percebe que ele tem uma estrutura psíquica, o ego fortalecido, que conseguiu lidar com o que viu. E usou a sua história não como uma história de dor, mas como uma história de superação. O que foi que ele fez? Ele começou a compor, a tocar. Mas muitos de nós também temos histórias de superação para contar, não é verdade? Todos nós aqui temos histórias de superação. Mas é uma prática do ser humano, às vezes, se apegar somente ao negativo, a se apegar ao que falta. Mas esse rabino aqui, ele entrou, ele mergulhou lá nos conteúdos do inconsciente dele e depois ele voltou. Ele acessa, ele identifica, ele ressignifica, ele retorna, mas não se perde. Ele vê, mas não nega. Ele sente, mas não entra em colapso. Imagine você mergulhando em um oceano, que tem tantas coisas, e você sabe que você está lá embaixo no fundo do oceano, mas você também tem a escolha, tem a opção de retornar à superfície. Quando você consegue fazer isso, retornar à superfície, depois desse mergulho, você ganha de novo o fôlego da vida. De retomar a sua vida, de se reconstruir. Não é só sobre o sentir, é sobre o que sustenta o que você sente.
que é que sustenta o que você sente? Aí a pergunta é: se você está sustentando a sua dor ou se você está sustentando outra emoção. E qual emoção é essa? Porque aqui, gente, a viagem é a mesma. A verdade é a mesma. É a viagem interna. Os conteúdos internos que cada um tem. O que muda aqui é a estrutura interna de cada um, de como vai lidar com esse conteúdo. Como cada um lida com esses conteúdos do inconsciente. Será que vai olhar e vai negar? Será que vai devanear? Será que vai morrer? É permanecer na dor até morrer? Mas a gente também tem que ter consciência de que, às vezes, a gente não tem condições de fazer esse processo sozinho, que a gente precisa de um apoio profissional, porque a gente sabe que um monte de informação, de conteúdo solto desestrutura também. Então, a gente precisa de um processo. A gente precisa de um processo. Quando o Nefe saiu com aquela missão de buscar a genealogia do pai, ele encontrou vários obstáculos no caminho, mas ele se manteve firme. Chegou um ponto que ele precisou tomar uma decisão muito importante. Ou ele morre, ou ele mata. Ou ele foge sem nada, volta ao mesmo a estaca zero, ou ele cumpre a missão dele, que é voltar com a genealogia do pai. E o que acontece? Às vezes, tem pessoas que até começam um processo terapêutico. E dentro do processo, chega nesse momento que a pessoa está com a espada na mão, que ela precisa tomar uma decisão. Vai cortar a cabeça de Labão ou vai correr? Ou vai se permitir morrer? E aí? É coisa do próprio psiquismo humano. Às vezes as pessoas estão num processo de negação tão forte, estão numa resistência tão forte, porque quem trabalha com terapia sabe, eu escuto tanta história, que às vezes, quando a gente olha o comportamento de determinadas pessoas, eu como profissional já é diferente, né? Porque mesmo não sabendo a história da pessoa, eu já tenho a sensibilidade de entender que a pessoa está entregando o que ela tem, que a gente só dá o que a gente tem. A gente não tem como dar algo que a gente não tem. E muitas pessoas, para sobreviverem, elas criam mecanismos de defesa. Ela vai criando um modo de viver naquele ambiente, de sobreviver. Então, as histórias são diferentes, as necessidades são diferentes, os conteúdos são diferentes. E às vezes as pessoas precisam de um empurrão para que ela consiga sair daquele lugar. Nefe precisou tomar uma decisão. Ele não era um assassino, mas era ou matar ou morrer, ou então voltar sem nada, a estaca zero. E hoje não teríamos, talvez, tudo que a gente tem. Então, às vezes a gente precisa tomar uma decisão em nossa vida. Será que vocês estão nesse impasse? Cada um pode
responder para si mesmo. O que é que vocês precisam decidir? Que labão vocês precisam matar na vida de vocês? E é isso, gente. Tem algumas Obrigada. perguntas. Eu gosto muito de perguntar, mas agora eu vou deixar vocês perguntarem. Até porque já passou, né, do horário, né, Su? Não sei que hora termina. Eu acho que a Silvana agora vai. Deixa eu ver aqui. Silvana? Oi, obrigada, Ava. Então, assim, você poderia vir um outro dia para responder as perguntas do pessoal pelo horário, ou também a gente passar o contato seu para todos que estão aqui e elas fazerem direto com você as perguntas. Uhum, Nem todas estão no grupo, tem alguns que, né, estão vindo, acho que é a primeira vez também aqui. uhum, ok, pode passar. Teve Dória aqui, que já foi embora, né? É, Então, Tina perguntou se eu atendo particular, atendo. Vamos deixar para a pergunta para o final, ok. então, Sim. Ava, desculpa interromper, é só por causa do horário mesmo, já são 11 horas, né? Geralmente a gente vai até 10h30, mais ou menos. Seguindo a sugestão da Silvana, a gente pode anotar as nossas perguntas de hoje, que ainda estão fresquinhas, Hoje, mandar para você e você, assim que tiver um tempinho, voltar Responde. para responder. Perfeito. Pode ser assim, ninguém fica sem as perguntas, sem as É, respostas às perguntas, porque por mim a pode ser. gente ficaria mais tempo. Você foi maravilhosa. Obrigada, querida. Pode mandar assim que eu respondo. Aí você pode compartilhar no chat o seu número, Ah, o sim. número que você queira, né? Não sei se é o seu privado ou se é do seu trabalho. E também as redes sociais sua, o pessoal acompanhar. Esse aí é meu número, 981457778. Deixa eu ver aqui. Tem esse Instagram, esse é um dos meus Instagram, outra de gente de imigrante, que eu falo mais com imigrante, que é esse aqui. Ah, eu vou botar o link do que eu estou seguindo. Eu de bem Ups, consigo. desculpa, eu botei Carla Frank. Desculpa, eu botei um outro. Só um minutinho, esquece esse. E tem também o meu canal do YouTube, que eu faço devocional todos os dias, que é esse aqui, ó. Esse daqui é o meu canal do YouTube. Gente, quem está com a pergunta, pode escrever aqui, a gente anota as perguntas, né? E aí, pelo menos, ela já sabe qual vai ser o material que ela vai estar abordando. Ou pode mandar para a gente lá no grupo. Ou já coloca aqui e depois a gente encontra um horáriozinho para ela vir responder. Exato. Então, obrigada a vocês também pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês aqui. Eu espero que vocês levem para casa e que essas reflexões possam ajudar vocês de alguma forma. E o que eu posso falar para vocês, não, eu sou psicanalista, terapeuta, contoterapeuta, naturopata, aromaterapeuta e implementadora de NR1. Trabalho também com saúde mental no ambiente corporativo. Então, se tiver alguém aqui tem empresa que ainda não implementou, também pode me procurar. Obrigada, Ava. Obrigada mesmo. Gratidão. O pessoal gostou. Vocês, viu? Você ter vindo.